Nível Ômega é o nível mais alto na escala de poder de um mutante dentro da Marvel. Eles podem causar destruição em massa, têm habilidades extremas e são considerados extremamente perigosos para a humanidade, podendo acabar com toda a vida em um piscar de olhos. Muitos mutantes podem evoluir com o treinamento, então a lista pode variar conforme o tempo. E algo muito importante é que existem muitas discordâncias entre os leitores sobre quem seria Ômega ou não. Não sou eu quem escolhe quem é Ômega aqui, mas são os indícios que os quadrinhos e a própria Marvel nos dá. Então hoje você vai conhecer aqui 9 mutantes nível Ômega da Marvel. Começando com um dos mutantes mais queridos pelo público e inclusive integrante da primeira formação dos X-Men, Bob Drake, conhecido como Homem de Gelo. Começou com poderes de manipular moléculas de água para que se transformassem em gelo, mas as suas habilidades aumentaram drasticamente com o tempo. Ele consegue diminuir a temperatura interna e externa do seu corpo. Ele pode projetar rajadas de gelo, tem um poder de cura extremamente elevado, já que ele consegue se regenerar através das moléculas de água. Além disso, ele consegue criar réplicas de si mesmo de gelo conscientes, ou seja, ele pode criar um exército inteiro de homens de gelo. Ele já conseguiu controlar a temperatura de todo o planeta, quase levando a Terra a uma nova era do gelo, sendo que nem a tempestade conseguiu alterar o clima em pequenas regiões. A capacidade de manipulação dele chega a níveis moleculares, podendo congelar a água no corpo de todos os seres vivos e de todos os rios e oceanos do planeta. A lista de coisas que ele pode fazer é imensa, e mesmo com tudo isso, ele nunca atingiu o topo do seu poder, ou seja, ele ainda pode evoluir muito mais. Uma mutante que consegue praticamente exterminar quase toda uma raça com apenas 3 palavras, com certeza é considerada uma nível Ômega, né? Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, começou com o poder de alterar a probabilidade das coisas, mas ao longo do tempo se tornou capaz de alterar a própria realidade como ela quisesse. O auge do seu poder foi visto na saga Dinastia M, onde ela recria toda a realidade da forma que os mutantes seriam maioria no mundo. E depois, com 3 palavras, ela extermina praticamente todos os mutantes do planeta, acabando com o Gene X. Ela tem autoconhecimento em magia e sua instabilidade emocional é algo que sempre acaba refletindo em como ela vai usar os seus poderes. E falando em instabilidade, a Jean Grey era uma mutante telepata nível alfa, que começou a desenvolver seus poderes e despertou o interesse de uma entidade cósmica, a Fênix. Com o tempo, a entidade incorporou na Jean, transformando ela em Fênix Negra. Seus poderes começaram a beirar o incalculável. Seus poderes telepáticos e de telecinese eram tão poderosos que ela podia soltar rajadas psíquicas. E inclusive, em um momento durante a saga da Fênix Negra, ela chegou até a destruir um sistema solar com o seu poder, matando toda uma raça de seres alienígenas. O sangue da família Summers é algo muito procurado no universo Marvel por ser extremamente poderoso, e misturado com o sangue da Jean Grey então, acabou criando personagens extremamente elevados. Começando com a Rachel Summers, filha do Scott Summers, o Ciclope, com a Jean Grey. Ela fazia parte de uma realidade alternativa que foi mostrada em Dias de um Futuro Esquecido. Ela foi levada para a realidade principal para evitar que o seu futuro acontecesse. Tem os poderes parecidos com o do pai, podendo soltar rajadas de energia, mas diferente do Ciclope, ela emite esses poderes pelas mãos. E da sua mãe, ela herdou as habilidades de telepatia e telecinese. Também já foi hospedeira da Fênix, mas diferente da Jean Grey, a Fênix abandonou o corpo dela, mas deixando seus poderes. Ou seja, ela tem o poder de uma entidade, mas sem a instabilidade que a Fênix deixa, levando suas habilidades a níveis ilimitados. Outro filho do Ciclope, dessa vez com a Madeline Pryor, que é a clone da Jean Grey, é o Nathan Summers, também conhecido como Cable, um mutante tão poderoso que foi o seu nascimento que despertou o vilão Apocalipse, também nível Ômega.
O Cable foi líder da primeira equipe da X-Force e fez grandes parcerias com o Deadpool. Desde pequeno, ele já manifestava seus poderes fazendo um campo de força protetor que conseguia repelir até a telecinese da Jean Grey. Cable é um viajante do tempo que volta ao passado antes mesmo do seu nascimento, para evitar que o mundo sofra com o vilão Apocalipse. Ele foi infectado por um vírus tecno-orgânico pelo próprio Apocalipse, um vírus que mata e destrói os órgãos e tecidos do hospedeiro, mas o Cable foi capaz de controlar isso com o seu poder mental. Ele tem poder telecinésico e telepata, grandes habilidades de luta, habilidades com armas e com tecnologia, além de poder soltar rajadas de energia pelos olhos como o seu pai. O problema, o que não deixa que ele se desenvolva mais, é o vírus que consumiu o braço dele, que se não existisse, deixaria o Cable num patamar muito mais elevado de poder. Mas graças a isso, ele consegue usar o braço para golpes de força bruta e defesa aumentada. E falando em Cable, o personagem serviu como pai adotivo para a próxima mutante, Hope Summers, ou conhecida no Brasil como Esperança. É a primeira mutante nascida depois do dia M, do extermínio dos mutantes. Foi considerada um messias, a salvação da raça. Ela tem o poder de basicamente copiar o poder dos outros, com extrema eficiência. É parecido com o poder da vampira, mas ela não precisa tocar na pessoa, e a absorção dela é de 100%, não sofrendo nenhum dano colateral no processo. Ou seja, ela consegue copiar o poder de qualquer um, inclusive de outros níveis ômega. Pode manipular a água, a terra e criar chamas cósmicas. Ela já foi escolhida pela Fênix para ser a sua hospedeira, mas ela é tão poderosa que, em vez de ser tomada pela entidade, como aconteceu com a Jean Grey, ela dominou o poder da Fênix e canalizou ela na Terra, o que fez com que isso gerasse o nascimento de novos mutantes no planeta, salvando a raça. Outro filho de mutante extremamente poderoso é o David Haller, conhecido como Legião. Tem a habilidade de criar mutações espontâneas. De repente, ele ganha um novo superpoder. O problema é que isso vem acompanhado de uma nova personalidade, o que deixa a mente dele completamente instável. Se não fosse por essa instabilidade mental, talvez ele seria um dos mutantes ômega mais poderosos que existem. Os seus poderes mais conhecidos são telecinese, telepatia, manipulação de fogo, manipulação da realidade e viagem no tempo. Eu fiz um vídeo contando a origem dele, então se vocês quiserem saber mais, vai ter o link aqui na descrição. O mutante mais poderoso de todo o universo Marvel é uma criança, por incrível que pareça. Franklin Richards é o filho de Reed Richards e Sue Storm, do Quarteto Fantástico. Filho de seres modificados, nasceu com o gene X e desenvolveu seus poderes ainda na infância. É considerado superior a um mutante ômega, chegando a ser comparado com uma entidade. Ele tem poderes de alterar a realidade a níveis complexos. Tem telepatia, telecinese, precognição, projeção energética, projeção astral, manipulação de forças e, além de tudo isso, é capaz de criar universos e galáxias com as próprias mãos, como já foi visto diversas vezes. E já teve até o próprio Galactus como a sua babá pessoal. E para fechar a lista, a gente tem um mutante brasileiro no nível ômega, Roberto da Costa, conhecido como Mancha Solar. Tem os poderes de absorver energia do Sol. Ele pode guardar um tipo de estoque no seu corpo, com isso podendo usar seus poderes à noite ou em lugares fechados. Quando ele usa seus poderes, ele se torna num ser completamente escuro, coberto de plasma. Nessa forma, ele aumenta em centenas de vezes a sua força, velocidade e resistência, podendo emitir rajadas de calor e criar explosões solares. Ele pode voar e tem resistência ao calor, inclusive chegando a nadar num rio de lava. Seus poderes são ampliados conforme ele absorve cada vez mais energia. Ou seja, como a energia do Sol é praticamente ilimitada, os poderes do Mancha Solar também são. Existem alguns personagens que são possíveis ômega, mutantes extremamente poderosos, sim, mas que ainda não são ômega por completo,
como é o caso do Magneto, da Tempestade e do Professor Xavier. Eles poderiam destruir uma cidade ou até um pequeno país facilmente, mas não se compara à destruição que o Homem de Gelo faria com o planeta inteiro, ou da destruição de um sistema solar, como a Jean Grey fez com a Fênix Negra, por exemplo. A vampira às vezes pode ser considerada como ômega, ela consegue adquirir os poderes de outras pessoas com o toque, mas por um tempo limitado, mesmo que demore muito para que sejam perdidos, mas com o tempo esse poder se esgota, e com isso ela pode baixar no nível mutante, então às vezes pode ser considerada ômega e às vezes não. Tive que deixar de fora muitos outros mutantes nesse nível que eu não citei, como por exemplo o Vulcano, o Kid Ômega, o Elixir e vários outros. E uma coisa importante, a gente está falando aqui da cronologia oficial dos quadrinhos, então não adianta falar sobre os feitos ou poderes dos personagens em jogos, filmes ou universos paralelos, porque isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando qual é o seu mutante ômega favorito, me segue lá no Instagram e no Twitter para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.